Então vamos lá, pessoal. Um abraço para vocês que ajudam a manter e a construir e a fortalecer cada vez mais o canal de Brasília. Se você está assistindo esse espaço aqui, esse vídeo como recorte, muito obrigado, porque essa é uma proposta nova que nós estamos colocando para vocês. Portanto, vamos ver agora Cuba lançar. E nada melhor do que fazer isso do que começar com um absurdo. Vocês já viram quantas vezes os carros velhos de Cuba? Mas veja bem, Ramiro Valdés, que é um torturador, um aliado, olha o carro que ele anda em Cuba, uma Mercedes do último modelo. Como é que pode o sanguinário Ramiro Valdés Menéndez, a bordo de uma moderna Mercedes-Benz, saiu sem nenhum arranhão de um acidente rodoviário? Isso aconteceu no dia 29 de julho. Para vocês terem uma ideia, o cara é um assassino do governo cubano. Para eles, para a elite cubana, Mercedes, para o povo, fome e miséria. Em frente, pessoal, com as notícias, para você que ainda não viu Cuba lançar. A Aimee do Viola se mentiu e se mente faz muito tempo sobre o que se passa em Cuba. Essa cantora está alertando para que parem de criar essa mística de Cuba. Cuba é, acima de tudo, um inferno. E ela coloca aqui, a Aimee, ela é uma artista cubana, e ela diz que as pessoas não conseguem imaginar as vicissitudes que se passam na Ilha de Fidel. Nós, aqui no Na Hora do Café, nós, no Notícias do Paraíso, trazemos isso para vocês. Está aí, cubanos cozinham com lenha em plena rua de Havana. Pensa um quadro dantesco. Em pleno século XXI, Cuba continua em retrocesso. Alguns cubanos continuam numa situação ao ponto de ter que cozinhar com lenha em plena rua na capital Havana. É uma coisa perversa, mas real. E esses deputados de Cuba parecem ou não parecem, por vezes, com os deputados brasileiros? Vocês acreditam que um deputado de Cuba, da Assembleia do Povo Cubano, ele reclamou do preço do queijo? E disse que, com o salário que ele ganha, ele não tem condições. Meu salário não alcança nem para comprar os meus queijos. Ou então a imagem do vice-presidente, o ministro da Agricultura, gordo pra caramba, gordo que nem um porco, prestes aí para virar banha, dizendo que se os cubanos estão com fome, comece a criar peixes. Esse é o quadro que nós vamos tendo. Pacientes com transtornos mentais em Camagüey são maltratados pelos cuidadores. Olha que pedaço de pau! Tortura contra os doentes mentais. Mas isso é uma característica da esquerda ao longo da história. A história, cheia o exemplo disso, sempre tratou deficientes com crueldade. A esquerda sempre eliminou os deficientes. E outra coisa, um dos prazeres do Che era matar viado, gay. Pede ajuda e passaporte humanitário para bebê cubano com grave enfermidade. A mãe do bebê cubano está muito preocupada porque em Cuba não tem esperanças para a cura do seu filho. A única esperança para Cuba é realmente esse povo todo picar a mula e ir embora. Do contrário, não vai ter esperança. Tristeza de Cuba, um texto que diz as coisas como são. O cubano de hoje pode lamentar-se do seu destino com as suas próprias mãos. Não tem como mudar o seu destino. O cubano não tem. Ele depende do dinheiro enviado do exterior por familiares ou amigos, porque não tem emprego, não tem nada. Essa imagem, essa foto aqui é dantesca. Ele é um ex-combatente
E eles andam mendigando. Militar cubano, eles andam mendigando para sobreviver. Estão loucos para sair do país. Cubanos em Havana lutam por sua passagem para a Nicarágua. Os cubanos estão desesperados e os dados a seguir são mais reveladores ainda. Mas o regime impede a Coco Fariñas de assistir ao funeral de Vladimiro Roca. Dentro de Cuba. O cara não pôde ir nem no enterro do amigo dele. Cuba é um regime desumano. Michael Osorba envia rapidez da prisão. Sou a razão da minha gente, ainda que me custe a vida. A luta do povo cubano deve ser assumida por todos nós. Eu estou falando de Cuba, por favor, entendam, eu estou falando de Cuba. Nenhum outro país, tá? Colapso nos registros civis cubanos. Até 3 meses. Para você saber, para você poder registrar um filho. E muitas vezes, quando você vai ver, a pessoa tem mais de uma inscrição de nascimento, mais de uma certidão de nascimento. Quando a pessoa vai querer imigrar e vai buscar seus documentos, pode demorar até 3 meses para que esses documentos sejam liberados. Novo recorde para o dólar no mercado informal de Cuba, 230 pesos por doleta. Lembrando que o salário em Cuba é 2.200 pesos o salário oficial. Ainda, baixa esse trago, olha aqui, ó, um buraco na rua, tragou um caminhão. Mas pelo andar aqui da carruagem, imagina de que ano é esse caminhão. Então vamos lá. Buraco traga caminhão na rua Ságua de la Grande, em Vila Clara. Nada aconteceu com o motorista. Nada. Em frente. Essa notícia aqui é muito genial. Eles estão vendendo motos lá em Cuba, motos elétricas. Mas veja bem, essas bicimotas da Vética, elas custam o equivalente ao salário de 17 meses de um médico cubano. Se um médico cubano quiser comprar uma motoneta dessas aqui, ele vai ter que trabalhar 17 meses sem gastar nenhum centavo do que ele ganha para pagar. Ela custa 82 mil pesos em moeda nacional. 82 mil pesos. Essa é a verdade de um preço dessa aí. Lembrando que o salário do cubano é na faixa de 2.500 pesos. Isso do cubano normal. O trabalhador cubano. 2.500 pesos. Ele teria que esperar, no mínimo, 3 anos sem comer nada, sem gastar nenhum centavo para comprar uma moto. Denunciam altos preços em Jalisco Park. É o único parque de diversões que existe em Havana. E aí as pessoas dizendo que para levar a família tem que ir com 20 mil pesos. Ou seja, seria o salário praticamente de 8 meses para você ir fazer um passeio. Um passeio no Jalisco Park. Agora é o seguinte, né? Por que será? A rede Meliá cresce em todo o mundo, menos em Cuba. Mas a culpa é do embargo. O que está acontecendo? Que as pessoas estão se dando conta que cada vez que elas vão fazer turismo em Cuba, elas estão apenas e tão somente incentivando, apoiando e financiando a ditadura cubana. Então, cada vez menos turistas do mundo inteiro estão indo até Cuba. Quanto menos turistas forem para Cuba, melhor para a liberdade do povo cubano, porque o dinheiro do turista não vai para o povo cubano, vai para a elite cubana e vai para as empresas do regime e do sistema.
Olha, essa é uma necessidade muito importante. Eles investem na construção de hotéis, mas a construção de casas, de moradias, não é prioridade para o governo. E os dados provam. Em Cuba existem quase 60 mil casas com pisos de terra. Chão batido. Eu já morei em casa de chão batido. Falta tudo, mas não se detém a construção de hotéis. As casas em Cuba estão caindo aos pedaços. Tanto assim que eles agora estão chamando Cuba, sabem como? Sabem como? Kievbana. As destruições de Cuba. Isso aqui não é Kiev, pessoal. Isso aqui não é um país em guerra. Essas imagens aí não são de um país em guerra. Essas imagens aqui são de Cuba. Isso é Havana. Isso aqui é Havana. Não é um país em guerra. É um país sendo destruído pelo comunismo. Simplesmente isso, um país destruído pelo comunismo. E aqui, para encerrar nossa jornada pelo inferno, vamos a essa notícia: crise migratória. Vocês sabem que a população de Cuba está envelhecida, mas mesmo assim, 57,5% dos cubanos pesquisados querem ir embora da ilha. As principais causas foram a crise econômica, a falta de alimentos e o fato de que não há futuro no país. Eles tentam fugir de todas as formas. Olha como eles tratam de picar a mula de Cuba. Do jeito que dá, eles tratam de sair. Do jeito que dá, eles tratam de fugir. Do jeito que dá, eles tentam buscar a liberdade. Pode ser num caiaque, pode ser do jeito que eles conseguirem. Qualquer coisa é melhor do que ficar no inferno, do que ficar na ilha-prisão, do que ficar convivendo com a desgrama de um país governado pela esquerda, governado por comunistas. Lembre-se, esse processo pode e deve ter um fim. Como? Todos nós podemos cooperar com os cubanos. Por exemplo, quem gosta de viajar, não vá para Cuba. Não vá para Cuba, que é um bom caminho para quem não quer ser conivente com a ditadura.